Boa tarde, meu querido. É com muita alegria que estou passando por aqui para trazer uma pequena palavra. Eu estava meditando agora e me veio na mente as pessoas que dizem assim: eu sou dizimista da casa de Deus. Eu estava observando, mas que casa? Qual é a casa de Deus? Aonde é que Deus habita? O próprio Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 2 e 3, ele disse aos apóstolos que aquela casa seria derribada. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, aonde é que está a casa de Deus? Porque mais tarde, Pedro, ele disse que o juízo viria pela casa de Deus. A casa de Deus era o templo aonde os judeus levavam os seus sacrifícios, levavam os dízimos, e os dízimos era para os levitas que não tinham herança. Aí eu pergunto para você, nesta casa que você está falando aí, que está levando o seu dízimo, lá tem levitas que não tem herança? Observe isso daí, observe se tem levitas. Lá tem aqueles chamados pastores que estão em cima do altares, chamando você para trazer o dízimo, uma coisa que não é a casa de Deus. Eu gostaria de ler aqui Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Preste atenção. Deus não está lá. Lá não é a casa de Deus, lá é a casa do seu pastor. Ele abriu aquela congregação, aquele templo que é chamado igreja, e ali é um comércio, não é uma igreja. Deus não habita lá, Deus não está lá. Aonde Deus habitava era no templo, lá em Jerusalém. O templo foi derrubado, o templo foi destruído, agora não tem mais templo. Aonde eu devo levar o meu dízimo então? Não existe mais dízimo. Jesus pagou. Ele diz que rasgou o escrito de dívida que estava sobre o povo, aquela ordem, aquela ordenança, aqueles mandamentos, e ele cravou na cruz. Então ali foram os dízimos, foram as ofertas, nada mais dessas coisas. Paulo descreve que se nós quisermos colaborar, devemos colaborar com alegria. Não é o dízimo. E aqui diz assim: o Deus que fez o mundo. Olha só, Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, ou do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Vou repetir: não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, lá não é a casa de Deus. Se você está pensando que está levando para a casa de Deus, não está. Lá é a casa do seu pastor. Casa do seu pastor e não casa de Deus. Deus não está recebendo nada disso daí, porque o que está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, você tem que analisar o versículo 1 do capítulo 1, que diz que aquela sentença foi para o povo de Israel e não para nós. E aquelas maldições que viriam, não é um demônio que vai lá, eram os gafanhotos, o migrador, o destruidor, o cortador, o devorador. Se você vê lá em Joel, se não me falha da memória, capítulo 2, vai dizer que o devorador não é um satanás. Isso foi criado pelos pastores para amedrontar você, para você ser dizimista. Mas essas coisas não existem. Você está levando porque você quer, não porque Deus está ordenando. Deus não ordena ninguém, Deus não quer sacrifício. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Olha só que maravilha. Eu agradeço a Deus por ter conhecido a graça. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração
e todas as coisas. Não é porque você é dizimista, porque você tem que levar o dízimo, o seu sacrifício, que você participa dessa bênção aqui, ó. No último versículo aqui, ó. Pois ele mesmo é quem dá, ele é que dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas que a pessoa necessitar. Então, amigos, não caia nessas arapucas. Eu fui dizimista durante 33 anos, nunca tive nada. Olha quem é que está sendo beneficiado. Olha quem é que está no altar sendo beneficiado. Tem pessoas que levam e dizem, eu estou levando meu dízimo, eu estou dizimando. Deus não está neste negócio. Ah, mas eu estou ajudando a casa do Senhor. A casa do Senhor é você. Paulo diz que nós somos o templo do Deus vivente. Então, se você tiver que ajudar alguma casa, ajuda você mesmo. Ajuda a sua família. Se você quiser dar uma ajuda para alguém, compra lá uma cesta básica, dá uma ajuda para um necessitado, você vai estar servindo a obra do Eterno, as boas obras, não é essas obras de sacrifício, porque essas obras de sacrifício já foram levadas na cruz. Nós hoje estamos vivendo em boas obras, obras preparadas de antemão, que é servir o próximo, que é amar, que é viver a vida como ela tem que ser vivida. Fica essa pequena reflexão para você. Deus não habita em templos de homens, mas habita dentro de você. Que o Eterno te abençoe.